As carpideiras estão chorando, clamando. Jeremias se torna um profeta solteiro. Muito sofrimento, rebordosa. A mão de Deus está pesando no cenário de Judá. Está no ar o programa Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar. Continuamente vai arder no altar. Roda a vinheta. Usa a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditar e compartilhar a santa e gloriosa palavra poderosa do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus. Desde já vai deixando o seu joinha, vai compartilhando, comenta aí sobre os vídeos, divulga para que a mensagem do Senhor também possa chegar em vários ouvidos e o Espírito Santo vai falando com cada um, em nome de Jesus. Estamos meditando no livro do profeta Jeremias, estamos no capítulo 16, falamos sobre o sofrimento e como Deus priva o crente, como privou Jeremias em casamento devido à catástrofe e à calamidade que viria assolando Judá por conta dos seus pecados. E Deus privou Jeremias de casamento. Vamos dar continuidade naquilo que Deus quer que a gente medite e compartilhe com a graça do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Assim vamos subir e oremos. Pai amado, mais uma vez apresento a minha vida diante de Ti, pedindo graça e misericórdia, perdão dos meus pecados. Abre a porta da palavra, fala conosco, Senhor. Nos instrui, nos ilumina, tenha misericórdia de nós. Glorifica o Teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, é Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Seja assim, para a glória do Teu nome, para o avanço e progresso do Teu reino, como mais uma testemunha, sendo porta-voz da Tua palavra. Nos ajuda em tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, crendo e já Te agradecendo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, meditamos no capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Paramos no versículo 5 em diante. E, como eu falei, com a ajuda do Senhor, vamos meditar do versículo 5 ao 8. E, se der, a gente medita nos demais. Versículo 5 ao 8, livro do profeta Jeremias, capítulo 16. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do mundo, nem vás para lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei minha paz, benignidade e misericórdia. Grandes e pequenos morrerão nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão a beber um copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles, para comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, perante vossos olhos, e em vossos dias, a voz de alegria e a voz de regozijo, a voz do noivo e a voz da noiva. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jeremias está continuando o seu ministério, pregando o castigo de Deus, o juízo, pregando o arrependimento, falando para Judá que se arrependesse da sua apostasia, abandonasse os ídolos, deixasse a corrupção, deixasse a mentira, deixasse a opressão, a injustiça e se voltasse para Deus. No capítulo 15, Deus disse: ainda que tivessem Moisés e Samuel, Deus não ia ouvir eles. No versículo 6, Deus disse que está cansado de se arrepender. O povo amaldiçoava Jeremias,
Deus prometeu a ele que na calamidade os inimigos viriam pedir súplicas a Jeremias. E ele intercede a Deus, ainda continua falando com Deus. Pergunta se Deus é uma fonte ilusória. Pergunta... ele estava dizendo que estava assentando solitário no versículo 17. E no versículo 19, Deus prometeu, e preservando Jeremias da dificuldade, Deus disse que se ele voltasse, Deus ia trazer ele. E estaria diante da face do Senhor. Deus disse para Jeremias, se ele separasse o precioso do vil, seria como a boca de Deus. E Deus disse, tornem eles para ti, e não você para eles. E o Senhor prometeu colocar Jeremias contra esse povo rebelde com um muro forte de bronze. Iam pelejar contra Jeremias, mas Deus garantiu, alegrando ele, que não ia prevalecer nenhum que se levantasse contra Jeremias, porque Deus disse que era com ele para livrar, e Deus tomaria Jeremias da mão dos malignos e livraria Jeremias das mãos dos fortes. Então, chegando no capítulo 16, Deus ele vai privar Jeremias do casamento. Diz que não ia se casar e ponto final. Porque naquele lugar viria uma destruição terrível, uma catástrofe que a Babilônia ia trazer, que ficaria marcada na história do povo de Israel. E Jeremias, evidentemente, claro, ficou triste, porque era a maior alegria de um judeu ter ali um casamento, porque viria a bênção do Messias também, não é? Mas Deus privou. E no outro vídeo eu disse que a gente tem que ter alegria quando Deus nos priva de algo, porque Ele sabe de tudo, a gente não sabe de nada, crente. Nós não sabemos de nada. Deus, Ele sabe de tudo. E Ele continua falando, o Todo-Poderoso, para Jeremias. No versículo 5 que a gente leu aqui, Deus continuou falando para o profeta, dizendo, não entres na casa do luto, nem vás para lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirarei minha paz, benignidade e misericórdia. Veja bem, é tremendo isso aqui, porque se aplica, como estou falando no livro de Jeremias, se aplica à igreja. E quando o Espírito Santo nos proíbe de não entrar na casa do luto, veja o que Salomão falou em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa do banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos que o apliquem ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aleluia. Então Salomão ensina que é melhor ir à casa onde tem luto, tem morte, do que a casa onde tem festa, do que a casa onde tem banquete. Porque ali na casa onde está tendo luto, onde teve morte, se vê o fim de todos os homens, não é assim? E os vivos que o apliquem ao seu coração. E aplicando ali, morrer vai para onde? Uns teólogos ensinam que morrer acaba tudo, não é? Principalmente a igreja adventista do sétimo dia, que não existe inferno, morreu, o homem some. Outros dizem que há o inferno. Eu fico nessa linha, tanto eu, como todos pentecostais, assembleanos, que não está em outro raciocínio. E muitos que vão à casa onde tem morte, vão olhar e vai dizer o quê? Chegou o fim do homem, não é assim? E pior ainda quando chega o fim debaixo de pecado, onde o homem viveu desobedecendo a Deus, como mulher aqui, e morreu sem salvação. E a alma está no inferno, em prantos, não tem como sair. E outros que morrem em Cristo, o Espírito está na glória, está descansando até a ressurreição do corpo. E melhor é a tristeza do rosto, descontentamento, não é? Porque a tristeza do rosto se faz melhor. O coração está triste, não é? Está ali desesperançoso, está abatido, e o coração se faz melhor. O coração é a alma, a sede das emoções, dos desejos, dos prazeres. E ali vai reavaliando, não é? Vai repensando a vida, que às vezes quando está rindo demais, não é assim? Às vezes pode se perder. E Deus proibiu Jeremias de ir justamente na casa que tem luto. Se Salomão diz, melhor é entrar na casa que tem luto do que na casa que tem banquete. Aí Deus disse, Jeremias, não é Salomão que está falando para você não, está falando sou eu.
não entres na casa do luto. Não entre. Morreu muita gente, não pise nem lá. Não quero você lá. Aí aplicando a igreja, porque Deus proíbe, como Jeremias, nós irmos a lugares que tem luto. Por quê? Porque pessoas que morreram no pecado, na impenitência, o Senhor não está dando honra, não. Não. E Ele nos priva. E não quer que a gente vá. Porque as pessoas viveram na maior bagaceira de Satanás, deram lugar para Satanás. E Deus não quer que a gente esteja lá também, não. Não. Porque a pessoa morreu na desonra e vai ser enterrado na desonra. Isso é muito sério. Não é todo lugar que os filhos de Deus vão. Não é todo lugar que o Espírito Santo de Deus quer que a gente vá. Muitos em Judá estavam totalmente contra a vontade de Deus. Deus chamou de raça maligna, prata rejeitada, de opressores, enganadores, mentirosos, rebeldes, povo idólatra, mentirosos, enganadores, corruptos. E a morte ia vir, a destruição ia vir. E Deus não queria que estivesse ali pranteando e desse honra. Deus disse que o céu, o sol, a lua, as estrelas a quem eles veneravam, e os corpos estariam mortos diante dos ídolos que eles veneravam. Veja que punição terrível. Então não entres na casa do luto, nesse lugar onde tem todo mundo chorando, nesse lugar onde tem todo mundo pranteando seu ente querido. Não entre, nem vás para lamentá-los. Não vá nem se lamentar, não vá nem choramingar, não pise nem lá. Você está proibido, Jeremias, de ir para lá. Não vá nem lamentar, nem te compadeças deles. Olha que dureza de Deus, hein? Não quero nem que você tenha compaixão dos mortos e de quem está chorando os seus mortos. Quem morreu e quem está chorando por seus defuntos. Não quero que você não vá, não lamente, não é? E nem se compadeça deles. Não tenha peninha não, Jeremias, desses que estão chorando pelos seus mortos, seus entes queridos. Por que, Deus? Porque deste povo, olha como Deus é específico, deste povo, este povo que é rebelde, este povo que é obstinado, teimoso, este povo que virou as costas para mim, este povo que é prata rejeitada, este povo que é rebelde, desobediente, idólatra, este povo que é corrupto, deste povo, diz o Senhor, retirei minha paz. A minha paz, Jeremias, está com você. Eu não quero que você leve a minha paz para eles. A paz de Deus está em Romanos capítulo 1. Capítulo 5 e versículo 1. Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Olha uma paz de Deus aqui, o que significa. A paz de Deus, o que significa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, sendo, pois, justificados, defendidos, protegidos pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é pela fé no Cristo Jesus. A paz é a ira de Deus que se afastou de nós, a condenação que viria, a reprovação de Deus pelos nossos pecados. João 3,36, Jesus disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, a punição permanece, o castigo permanece. E eles aqui estavam reprovados, não estavam sendo justificados pela fé, não estavam, esqueceram de Deus, não praticavam os mandamentos do Senhor, também toma lá da cá. E o Senhor disse o quê? Retirei minha paz, para se cumprir Levítico 26 e Deuteronômio 28, onde Deus prometeu as bênçãos se obedecesse e as maldições se desobedecesse. E uma das maldições de Deus é retirar a paz. Minha alma vai se enfadar de vós. Olha que prejuízo, hein? Minha alma vai se cansar de vocês, se vocês se cansarem dos meus estatutos, juízos, mandamentos. Tirei minha paz. E a pessoa que não tem a paz de Deus, irmãos, não está justificada com Deus, está em guerra, em guerra, em guerra. Veja o que Tiago, capítulo 4, Tiago diz, Tiago, capítulo 4, e o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha aí, o povo amava o mundo e era inimigo de Deus. E quem é que bate de frente com Deus e tem paz? Veja Jó, capítulo 9 e o versículo 4. Jó, capítulo 9 e o versículo 4. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Quem é que ficou contra Deus, endurecido, resistindo à vontade de Deus e tem paz? Me diz? Quem? Pode ser rico, pode ser pobre. Quem é que resiste a Deus e vive em paz? Ninguém, irmãos. Ninguém. Por isso que os demônios são atormentados com a maldição do próprio Deus. Satanás também. E todos os seres humanos que ainda vivem, quando rejeitam a paz em Jesus, eles vivem em tormento. Tem que tomar cachaça, tem que fumar cigarro, fumar maconha, tem que ir para dança aqui, dança colar, aleluia. Tem que fazer alguma outra coisa para ter paz. E a paz é a ausência de guerra, né? Como diz o dicionário Aurélio. Mas a paz da Bíblia aqui, olha, é a justificação, é Deus defendendo, tratando inocente, o culpado como inocente, porque Jesus levou toda a nossa maldição na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, aleluia. E esse povo estava reprovado por Deus. E não tinha aqui mel na chupeta dos céus. Não tinha, não. Era prumo, era cajado, era repreensão. Porque Deus disse, retirarei minha paz. O povo não se arrepende. O povo não quer nada. Então o povo não vive em paz, não. Nem paz com Deus, nem paz com os homens. Não vive em paz e tranquilidade. Sempre tem conflito, sempre tem rixa. E isso é sinal de praga. Isso é sinal de praga, de sofrimento, de flagelo, de discórdia. Deus retira a paz. E ai da pessoa que não tem paz, a paz de Deus. Romanos 14:17, Paulo diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre nós, ele nos dá paz. Deus não é perturbado e atribulado, não. Ele nos dá paz, tranquilidade, aleluia, de que a gente não tem culpa aos olhos do Senhor. Jesus levou nossa culpa, e ainda que a gente tropece, pede perdão, e Deus nos levanta. Veja que João diz, 1 João capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, isso aqui é só para quem é cristão. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O propiciatório era aquela tampa da Arca da Aliança, que quando o sumo sacerdote ia de ano em ano, espargia ali o sangue sobre o propiciatório. Jesus é o símbolo ali do propiciatório, né? Por isso que ele é a propiciação. O próprio sangue dele foi derramado para nos justificar. Então ele é a nossa propiciação. E o sangue do animal que tirava a culpa do povo, ali o sangue de Jesus tira a nossa culpa. Se a gente pecar, falhar, tropeçar em um mandamento, desobedecer a Deus, temos um advogado, Jesus Cristo, que está dentro do Pai. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Mas esse povo não tinha ninguém para advogar ele. Quem resistir a Deus e tem paz? Hein? Quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Veja aí, confira comigo. Sistema corrompido por Satanás. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo é um sistema, padrão, modelo, que jaz nos braços de Satanás. Tome no colo do diabo. E o diabo vai regendo esse mundo corrupto e vai corrompendo as pessoas. E você acha o quê? Deus fala, o Espírito Santo convence do pecado, não é? Ensina o homem que ele é pecador, transgressor. Convence do pecado, da justiça, do juízo, como Jesus disse. E mesmo assim, o homem ele não aprende a lição, ele desobedece a Deus, ele negligencia a fé, continua nos seus pecados. Aí o Senhor diz o quê? Vou retirar a minha paz. Quantos de Deus já não tirou a paz? Hein? Quantos? Quantos estão perturbados? Quantos? Meu Deus, ano 2020? Meu Deus. Quem morreu, morreu. Quem foi para o céu foi, em meio à pandemia. E quem no meio de uma pandemia tem paz? Hein? Porque pandemia é global,
Quem é que tem paz? O povo desesperado, limpa aqui, limpa ali. Raramente só vê quem é fiel mesmo, está debaixo de oração, vigiando com máscara, se precavendo. Então quem é que tem paz? Hein? Quando resiste a Deus. Deus é Deus, crente. Retirarei minha paz, benignidade e misericórdia. Não vou ter misericórdia, não. Não vou ter pena desse povo rebelde. Não vou ter pena desses idólatras, desses avarentos, desses feiticeiros, desses obstinados para o mal. Não aprende a fazer o bem. Povo sem vergonha. O povo é soberbo, o povo nécio. Deus diz, não terei misericórdia. Não entre na casa que tem luto. Nem levante por ele lamentação. Não. E não tenha compaixão deles. Porque eu vou tirar a minha paz, minha benignidade e a minha misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Deus diz, eu vou tirar a minha presença. Porque a presença de Deus traz tudo isso. A presença de Deus traz paz, traz benignidade, traz misericórdia, traz esperança, traz alegria, traz amor, traz justiça, traz vida eterna, traz luz. A presença de Deus traz tudo de bom, porque Ele é a fonte da bondade. E quando Ele retira, o diabo entra em cena, e assim o Senhor desce o castigo, para o povo saber que Deus é Deus. Assim é e assim será em pleno século XXI. Quantos estão no pecado? Quantos estão desobedecendo? Quantos não dão ouvidos à voz do Espírito Santo através da igreja? Quantos? A igreja prega na televisão, na internet, na rua, na igreja, não é, nos templos, evangelizando e anunciando o arrependimento e as boas notícias, que Jesus é o Cristo, morreu na cruz, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou para justificar todo aquele que crê nele. E quem não crê será condenado, irmãos. Será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que Deus quer, dar a vida eterna, dar o Espírito Santo, revelar Cristo, formar o caráter de Cristo no ser humano caído e fracassado, arruinado por causa do pecado. Então, quem crê receberá essas bênçãos, mas quem continua endurecido contra Deus receberá condenação e no final é morte. Quantos não vão perecer? Quantos ainda? Quantos desastres? O desastre no Líbano. Quantos outros desastres vão acontecer? Quantos desastres, quantas desgraças na terra ainda vai acontecer para o ser humano acordar? É necessário Deus mandar tsunamis, terremotos, maremotos, furacões, tornados, mais pandemias, mais catástrofes. É necessário, como Deus levantou a Babilônia para punir Judá, é necessário Deus levantar mais e mais coisas para punir esse mundo podre por causa do pecado. Hein? É necessário, se for, Deus assim dá a ordem, viu? Será necessário, então Deus tocará para quê? Para o povo aprender que existe um Deus que castiga a rebelde, que existe um Deus que não alivia pecado, um Deus que principalmente aqueles que se desviaram, que Judá abandonou Deus. Isso aqui é para os apostatas. Deus é curto e grosso, não bem que não. Versículo 6: grandes e pequenos morrerão nesta terra e não serão sepultados. Olha para nessa época aqui, uma das maiores vexames e humilhações era para um judeu ser morto sem sepultamento. Uma desonra que não tem tamanho. Em plena pandemia do século XXI, eu não sei se foi na Colômbia, eu não recordo qual foi o país, mas foi um país aí longe, que os corpos das pessoas estavam sendo jogados nas ruas. Por quê? Não tinha lugar nem nos hospitais e nem nos cemitérios. Não é brincando, é com a palavra. Olha para aí. Grandes e pequenos morrerão nesta terra e não serão sepultados. Uma carniça fora do comum. Eu não posso publicar no YouTube, porque senão o YouTube pode me dar um strike e pode bloquear o vídeo. Eu não posso publicar, eu não posso.
que as cenas são muito fortes. São fortes. Defuntos nos terraços, defuntos no meio da rua, pessoas flagrantes, pessoas levando defuntos e jogando no meio da rua. E a carniça, hein? Porque não tem lugar para enterrar. É Deus cumprindo a própria palavra na época de Jeremias e na nossa atualidade, para você saber que Deus não mudou. Deus usou a Babilônia para castigar Judá, e Deus usa aqui, olha, o coronavírus, outros vírus, outras doenças, para abater o soberbo pecador. Oh, glória! E pior ainda, não tem lugar para enterrar os seus corpos. Não tem. E a alma vai para o inferno e o corpo não tem honra para ser sepultado. Grandes e pequenos, não importa. Famoso ou anônimo, vai morrer do mesmo jeito. E aí para Judá foi em Judá. Vai ser no Brasil, nesta terra brasileira, em cada estado brasileiro, em cada cidade, em cada bairro, em cada rua, em cada casa, em cada família, no mundo afora, em cada país, em cada estado também, porque em cada nação tem um patrono, tem um ídolo. Cada nação, a padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida do Norte da Igreja Católica, aleluia. Cada cidade tem um ídolo, cada bairro tem um ídolo. E manda os ídolos protegerem? Manda proteger? Manda! Ficarão envergonhados os idólatras. Aí Deus diz, então nesta cidade não tem grande nem pequeno. Todos vão morrer e eu não vou deixar ser sepultado. Cadê a fama? Cadê o nome? Cadê? Isso aqui é só um princípio do grande dia do Senhor, viu? Isso aqui é um prenúncio do grande e terrível dia de Deus. Quando ele vai, olha, tintim por tintim. Tintim por tintim, condenar a raça humana com a grande tribulação. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Que esse Deus é grande. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Ele não brinca, não. Ele topa qualquer parada. Então não tem grande, não tem rico, não tem pobre, não tem alfabetizado, pessoas que são analfabetas. Não tem. Não tem leigo, não tem anônimo, não tem famoso, não tem popular que vai escapar. A sentença de Deus aqui era a morte. E a morte vai chegar. Morre morre queimado, morre acidente de trânsito, morre de bala, como eu sempre falo, morre de doença, morre de outros desastres naturais e tantas outras formas de morte, como Deus permite chegar. E Deus promete, vai ser desonrados. E não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Preste atenção, preste atenção. Incisões aqui são cortes na pele. Os idólatras se rasgavam, se mutilavam, para que os ídolos se compadecessem deles. E Deus disse, não vai fazer corte no corpo não, para chamar a atenção dos ídolos não. São incisões. E nem por eles se raparão os cabelos. Deus proibiu isso para Israel. Raspar o cabelo, porque isso era idolatria. E Deus proibiu Israel ter essas práticas pagãs. E o que Israel estava fazendo? Isso aqui. Raspando o cabelo em prol dos ídolos, cortando o corpo em prol dos seus ídolos, como Elias estava ali na batalha do Monte Carmelo, com os adoradores de Baal e de Azerá. Então veja, aqui Deus chama ao pranto toda a terra diante da iminente destruição. Deus chama. Capítulo 9, versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também. Veja bem, a chamada ao pranto. Deus está chamando o povo a chorar. Então aqui Deus chama ao pranto toda a terra diante da iminente destruição. A referência é as carpideiras pagas. O que eram as carpideiras? As carpideiras eram pessoas contratadas para participar de funerais. Essas aves carpideiras eram consideradas espertas por causa de seu preparo para realizar este tipo de trabalho. Elas desgraçavam os cabelos, rasgavam suas vestes, cobriam o rosto de
sepultura e pó, e misturavam seu canto aos gritos penetrantes e fortes ruídos, retorcendo exageradamente os membros, inclinando o corpo para frente e para trás, em um tipo de dança melancólica ao som das batidas dos tamborins. Em funerais falavam das virtudes do falecido, chamando de nomes carinhosos e perguntando por que ele havia deixado sua família e amigos. Algumas lamentações chegavam a durar 7 dias, com filas de carpideiras apoiadas nas paredes laterais, umas de frente para as outras, batiam palmas e golpeavam os seios ao som de uma monótona melodia, enquanto os que estavam de luto se ajoelhavam e se inclinavam para frente e para trás, juntando-se aos prantos incontroláveis. Exaustas, as carpideiras caíam ao chão e eram substituídas por outras. No caso das mulheres em questão aqui, elas deviam prantear porque o povo seria destruído, envergonhado e lançado fora. Deus até pediu às carpideiras que ensinassem as suas filhas a arte do pranto e que ensinasse o povo a lamentar, enfatizando o fato de que a morte entraria na terra e arrancaria homens e crianças, cujos cadáveres desenterrados seriam deixados nos campos abertos. Não brinque não. As carpideiras eram contratadas para chorar, né, fazer todo esse teatro diante da morte das pessoas. E Deus proibiu Jeremias de fazer todo esse espetáculo, né? Porque nem a paz, nem a benignidade, nem a misericórdia de Deus estaria com essas pessoas. E grandes e pequenos morreriam, e não seriam sepultados, e não os prantearão. Olha o que Deus prometeu. Não vão prantear, não vão chorar não. E nem se farão por eles decisões. Não vai rasgar os corpos aí se batendo, se automutilando, e não vai raspar os cabelos aí por conta dessas pessoas rebeldes que serão mortas. Aleluia, meu Deus. Então veja, irmãos, veja que fim terrível é para as pessoas que estão vivendo no pecado e desobedecendo a ordem divina. Nada se lhes dará por dó para consolá-los por causa da morte. Nada, absolutamente nada. Nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Morreu o pai, morreu a mãe. O copo da consolação era que, após a morte da pessoa, enterrasse, e naquele mesmo dia, as pessoas levavam um copo com vinho, levavam um alimento, pão ou algum outro alimento, para poder a pessoa ser consolada. Aí Deus disse, não darão a beber o copo da consolação. E era chamado esse copo de vinho de copo da consolação. E Deus disse, nada, não vai dar nada, meu Deus do céu. Nem pelo pai, nem pela mãe de alguém, não vai dar nada. Eles vão sofrer e vão entender que mesmo as carpideiras chorando, gritando, berrando, fazendo todo esse teatro, Jeremias, você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai lá. Deixe eles sofrendo. Deixe eles pagando o preço da sua desobediência. Quem viver, né? Porque quem era para a morte, era para a morte. Quem era para cativeiro, era para cativeiro. Jeremias 15, Deus disse. Versículo 8. Nem entre na casa do banquete. Eu não quero você nem na casa do luto, e eu não quero você na casa do banquete. Na casa de festa, tocando, dançando, batendo palma. Não quero você na casa do banquete. Para te assentares com eles, para comer e beber. São rebeldes, Jeremias. São ingratos, Jeremias. Eles me rejeitam, eu não quero vocês, e eu não quero você com eles. Eles são falsos. Eles lhe amaldiçoam, são contra mim, são contra você. Não aceita a minha palavra quando você prega. Então não sente quando eu estiver em banquete, Jeremias. Não sente, porque eu vou castigá-los. Os dias estão contados de muitos, viu, irmãos? Estão na beira do bar, estão aí se prostituindo, adulterando, estão em fornicação, estão curtindo a vida, estão nos clubes, dançando. Os dias estão contados, como é a mesma geração. O que muda é só a nação, e coloque outra nação que está na mesmo pecado. Mudou a geração,
e outra geração entrou no mesmo pecado. O que essa recebeu, todas receberão, porque o Deus é o mesmo, ele é eterno, ele é Jeová Olam, ele é imutável. Então, o mesmo pecado recebe a mesma punição. E para a igreja, não entra na casa de luto nem quem tem banquete, nem para comer, nem para beber, nem para se assentar com essas pessoas. Oi, não dá para mim não, tchau. Eu não entro, não quero você na casa desses pessoas não. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus explica o porquê. O Deus de Israel. Farei cessar neste lugar. Cessar. Eu vou calá-los. Eles não param de se banquetear, né, de comer e beber. Então eu vou cessar neste lugar perante vossos olhos e em vossos dias. Aí Deus diz a voz de alegria, né, aquela voz de contentamento. Ah, consegui um emprego, consegui um casamento, consegui um carro, consegui a moto, consegui uma vitória, consegui uma promoção. Aí o povo está se banqueteando. Coronavírus está acabando, a pandemia está passando, os bares estão voltando. Ai, meu Deus. As farras vão continuar, os shows, né? Os artistas vão continuar. Aí Deus diz, eu vou cessar essa voz de alegria e essa voz de regozijo. A voz do noivo e a voz da noiva. Até os casamentos vão acabar. Eu lembro que no começo desses capítulos aqui do livro de Jeremias, Deus repete essa história. E eu lembro que quando eu ministrei, eu não recordo qual foi o capítulo, mas na mesma semana, irmãos, em São Paulo, a esposa estava grávida e ela estava noiva. Eles iam se casar. E não é que sofreram um assalto, não é que o marido dela, não é? Ela ia oficializar a união deles, e num assalto em São Paulo, não é que mataram o rapaz e deixou a mulher grávida, desolada. Aí eu entendi que Deus cumpriu. Ele repete, viu? Que vai calar a voz do noivo e da noiva. Deus vai acabar com o projeto de casamento. Deus vai acabar com o projeto de casamento. Deus vai acabar com projetos. Projetos serão frustrados, porque os presunçosos ficarão confundidos e embaraçados. Veja o que Tiago diz com essas pessoas que são presunçosas, irmãos, porque não entrega na mão de Deus. E, infelizmente, elas perderam muita coisa. Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. Agora ouve, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Digo-vos que não sabeis o que há de acontecer amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Muitas pessoas perderão projetos, porque Deus diz, eu vou cessar essa voz de alegria, de regozijo, a voz do noivo e a voz da noiva. Olha, cancelar. Principalmente esses que estão no pecado. Principalmente esses que na nossa atualidade, pleno século XXI, desprezam a fé em Jesus. Só honra ele da boca para fora, mas o coração está longe do Senhor. E Deus promete, não chore, Jeremias. Deus se cale, fique duro, nem se lamente, nem tenha compaixão. Isso é duro demais, irmãos. Isso é duro. Deus, ele promete calar a boca, irmãos. Calar a boca de muitos que vivem no pecado, vivem na desobediência e acha que isso vai ficar impune, isso vai passar batido e Deus não vai cobrar nada. Assim como Jeremias foi usado pelo Espírito Santo, a igreja está sendo usada pelo Espírito Santo e a sentença de Deus é essa para muitos. Não se espante não, é juízo do Senhor, é punição de Deus, vai cessar. As carpideiras aí, choravam, berravam. E Deus disse, ensina esse povo a chorar, porque a destruição vem e eles vão morrer desonrados. Então é assim que o Senhor nos ensina com essa breve reflexão.
Compartilha aí este vídeo, compartilha aí este áudio, não é? Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Você que é salvo em Cristo, permaneça crente, permaneça fiel, não negue a sua fé por nada. Seja um alerta para todos nós, não brinquemos com o Senhor, porque a mão de Deus já está estendida. E quem pois fará voltar atrás? Porque assim como esse povo era idólatra, o povo de Judá, e vivia numa apostasia muito grande, Deus ainda pega políticos, cantores, atores, atrizes. Deus pega anônimos. Deus, irmãos, mexe. E ele faz o que ele quer, irmãos. E para muitos, como esse povo de Judá, na nossa geração, quem está vivendo esses mesmos pecados, a sentença é a mesma. Não muda não. É a mesma. Vão morrer desonrados. Os corpos estarão jogados na rua. Não vai dar nem para sepultar. Muitos morrerão carbonizados. Muitos morrerão de uma forma trágica. E o que é que Deus diz? Nem chore. Não levante nem lamentação, nem compaixão. Nem vá na casa deles. E nem beba o copo da consolação. Nem pelo pai, nem pela mãe, por ninguém. E nem entre na casa do banquete para comer, beber e sentar com eles. Eu vou cessar essa voz de alegria. Ei, calamante, aderig, alá, suiterig, afá. Uramante, eu sobre, aderig, eu vou calá-los. Paralabá, xaracanto e sé. Eu vou calá-los, diz o Senhor. Não vou calar. Renívia, sebede, revoltria. Porque vivem, irmãos, como se Deus não existisse. Aquele grupinho, aquela rodinha de cachaceiros que vive rindo, não é? Vive brincando, aquela rodinha de praia. Irmãos. Esses bares, olha, irmãos, Deus usou a Babilônia. Veja como, prepara e veja o que é que Deus vai usar para cessar essa alegria, essa voz de regozijo. Às vezes a casa cai, né? Desmoronamento ali, olha, calor. Às vezes é bala, é tiro, é morte, acidente, carro virando, capotando. Meu Deus, raio caindo e matando, doenças levando à morte. Olha, tsunami, cala e cessa, sempre digo. Eu vou procurar o vídeo e vou postar aí. O povo que estava no show e de repente o tsunami veio, ninguém percebeu, era de noite. E ali todo mundo cantando, a plateia assistindo o show, de repente as ondas, olha, por trás, matou cantor, cantora, produtor, pessoas que estavam na plateia, e as ondas engoliram, foi tudo porque houve um terremoto e não teve a sirene para avisar, e de repente, olha, pegou todos, irmãos, todos. E é assim que Deus diz, vou cessar essa voz de alegria, porque essa alegria não é voltada pela salvação, adoração, louvor e devoção a Deus, não é não. Muitos vão morrer eletrocutados, e Deus diz, eu vou cessar essa baderna, eu vou calá-los, que vai fazer o Todo-Poderoso, e vai dar um basta. E esse basta é um basta, não é um som queimado não, é a pessoa morrendo, é Deus silenciando eles. E vão gritar onde? Vão abrir a boca onde? No inferno. Porque muitos morreram e Deus sentenciou muitos à morte. Porque é o fim. Quando chega o fim, é o fim, irmãos. É o basta. Em 2020, muitos irmãos estão sendo aniquilados. Muitos aniquilados no sentido de ser rasgados da terra. E não ter mais chance da parte de Deus de viverem, terem famílias, trabalharem, prosperarem, servir a Deus. Não tem mais. É Deus rasgando e jogando para o tormento e no final o lago de fogo. Deus abençoe sua vida, sua família. Não te esquece que nosso alvo é o céu de glória. Oremos. Santíssimo Deus, Deus de Jeremias, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela tua graça e misericórdia, por fazer-nos entender o teu querer. Seja feita a tua vontade, porque tu sabes de tudo. Abençoa teu povo, livra de todo mal em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez, compartilha aí. Se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, vamos continuar do versículo 10 em diante, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e não te esqueça que nosso alvo é o céu de glória.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ô glória!